Então, quanto mais medo nós tivermos quando nós queremos realizar algo, mais nós vamos potencializar a força da resistência, mais nós vamos potencializar os obstáculos, mais nós vamos aumentar os problemas. Nessas situações em que nós estamos sentindo medo, não adianta nós ficarmos parados, apenas autodramatizando a situação. Uma forma de nós lidarmos com o medo é nós buscarmos por conhecimentos úteis, buscarmos por soluções, ao invés de ficarmos apenas focados no problema. A partir do momento em que nós adquirimos conhecimentos úteis ou buscamos por soluções sobre aquilo que nós vamos ou sobre aquilo que nós pretendemos realizar, o medo se transforma em respeito, o que facilita a forma de nós podermos lidar com ela, pois nós passamos a ter conhecimento sobre aquele tema que nos amedrontava tanto. Eu já contei também em um outro vídeo da primeira vez que eu entrei em uma sala de aula, eu estava substituindo um professor que havia faltado. Foi a primeira vez que eu entrei na sala de aula. A sala de aula tinha 61 alunos de um curso técnico de eletrônica. Eu entrei na sala de aula, fui apresentado por um dos professores e assim que ele saiu, comecei a perceber que eu tremia desde a cabeça até a ponta dos pés. É claro que a minha fisionomia não transpassava isso, mas eu tremia da cabeça até os pés. Então a emoção era muito forte nesse momento. Aí eu tive que fazer o controle da emoção através da razão. Então assim, eu passei um exercício para eles poderem resolver. E para vocês terem ideia, como a emoção estava muito forte, eu não sabia como resolver aquele problema que eu tinha passado. Era um cálculo matemático que eu havia passado. Assim que eu passei o exercício para eles, eu saí da sala de aula um pouco, fui ver um amigo meu, o outro professor. Ele perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem. Aí voltando para a minha sala, olhando pela janela, eu via os alunos tentando resolver o problema que eu tinha passado. Mas aí, como que eu poderia resolver aquela situação? Se tinha dado um branco em mim, eu não sabia resolver aquele exercício que eu tinha passado. Naquela época eu carregava uma calculadora na cintura. Eu tirei a calculadora, fiz os cálculos e assim eu sabia qual era o resultado. Depois que passou um tempo, os alunos conseguiram terminar o exercício, aí nós começamos a resolver junto aquele problema. E assim eu fui me acalmando, fui serenando e aí consegui conduzir a aula, dando as demais partes da matéria também. Então só para vocês terem uma ideia, foi um momento em que a emoção tomou conta de mim. Eu tive um sequestro emocional. E para sair do sequestro emocional, eu tive que acionar a razão. Tive que sair daquela situação em que eu estava, sair da situação para poder ver aquela situação de fora. Porque se eu continuasse no meio daquela situação, eu continuaria sequestrado emocionalmente. E seria difícil eu conseguir achar a solução. Então, por isso que sempre que nós tivermos oportunidade de aprender algo, nós devemos aproveitar essas oportunidades antes que o sofrimento apareça. Pois quando ela aparecer, nós já temos o conhecimento e nós vamos sofrer menos. E por isso tem os ensinamentos das pessoas que já percorreram o caminho, passaram pelas dificuldades, superaram essas dificuldades e compartilharam esses conhecimentos para que nós não soframos tanto quanto essas pessoas sofreram. Mas muitas vezes, ou muitas das vezes, nós buscamos pelo aprendizado somente no meio do sofrimento. E se nós entrarmos em desespero, pode prejudicar o tempo do aprendizado e aumentar a duração do sofrimento emocional também.